Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Business Partners, o famoso BP, tá? Essa sim é uma novidade grande trazida pelo S4HANA. Não que o BP seja algo novo, o BP já é uma função, né, utilizada há muito tempo já em outras ferramentas, né? O FSM sempre usou, o SRM usava também no passado, enfim. Não é necessariamente o BP uma ferramenta nova, um elemento novo no sistema, tá? Mas ele é novo dentro do conceito trazido pelo S4HANA para, por exemplo, fornecedores e clientes, né? A gente costumava usar para cadastros de fornecedores, cadastros de clientes, aquelas nossas transações conhecidas, né? XK01, MK01 ou XD01, né? Transações que eram mais relacionadas aos módulos, tanto de MM quanto de SD, e menos ao processo como um todo, né? Quando a gente fala BP, a gente está falando de um objeto um pouco mais genérico, mais ligado a processos de uma forma mais geral, tá? Então, assim, só para dar uma macrovisão, né? Uma visão um pouco mais geral do que o BP representa dentro do nosso sistema, né? O BP é um business partner, é um parceiro de negócio, tá? Isso quer dizer que ele quando criado no sistema, ele pode desempenhar diferentes funções. Dá uma olhada aqui no slide. Ele pode ser um funcionário, ele pode ser um cliente, ele pode ser um fornecedor, ele pode ser um centro, ele pode ser um transportador, um consumidor, enfim, sob o ponto de vista financeiro, inclusive outras funções ele pode assumir, né, como agente financeiro, mutuário, enfim. Mas o BP, ele passa a ser uma figura central, o business partner é uma figura central que pode desempenhar diferentes papéis nos processos que você executa. E com isso, você tendo essa figura central, você irá criar, ou vamos assim chamar, expandir o seu BT, o seu Business Partner, para as funções que serão necessárias para a utilização desse parceiro. Tá? Então, vamos colocar o Business Partner, o BT, como uma figura central, por enquanto. A gente vai avançar aqui, você vai dar uma olhada melhor sobre esse conceito. Vamos lá? Bom, a primeira característica, né, que eu vou dar para o BP, ou pelo menos descrever, né, com relação ao BP, é o que a gente chama de categoria do Business Partner. Ou seja, quando você for criar o BP, a gente já vai definir antecipadamente qual a categoria esse parceiro de negócio, esse Business Partner pertence. Ele é uma pessoa, é uma organização ou é um grupo, tá? Então, eu vou para o sistema e aqui, já de cara, só para vocês já verem isso de uma forma mais direta, né? Eu vou tentar criar, por exemplo, um fornecedor na transação XK01. Vamos lá, eu estou no S4HANA, estou logado no S4HANA, e um dos pontos que a gente já ouviu bastante falar é que a XK01 não existe mais. Então, vamos ver como isso acontece. Vou tentar entrar na transação XK01 para a criação de um fornecedor. Tá? Dentro do S4HANA, logado no GUI, vou colocar aqui XK01 e dar um Enter. E assim que eu faço, eu dou um Enter, ele me dá uma mensagem lá embaixo. Redirecionamento para a transação BP, pois transação XK01 é obsoleta. É verdade. Ela não existe mais, ou não funciona mais, não está mais ativada para nós. E aí, nesse redirecionamento para a transação BP, a primeira coisa que ele pede, fala, criar o parceiro de negócio, ele fala qual é a categoria. É uma pessoa, uma organização ou um grupo? Ok? Então, eu vou selecionar uma organização e vou avançar. A gente já cai dentro da transação BP. E aqui eu já vejo, né? Se eu tivesse entrado diretamente na transação BP, eu já cairia na tela e o sistema já iria me pedir. Aqui eu tenho, ó, criar uma pessoa, criar uma organização ou criar um grupo, né? Então eu já poderia selecionar aqui diretamente. Então estamos criando um novo BP, um novo Business Partner, né, na função organização, tá? Nosso objetivo final vai ser criar um fornecedor, tá? Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então vamos lá. Então, essas categorias, né, é uma maneira de você já classificar que tipo de objeto você está criando, né, como você vai classificar o seu business partner, se ele é uma pessoa física, se ele é um grupo, né, ou se ele é uma organização. Uma organização normalmente é a categoria que a gente seleciona para a criação de um fornecedor ou criação de um cliente, ok? Depois,
Existem algumas opções de implementações, né? Com essa, como assim dizer, mudança de conceito, né? Do fornecedor, do cliente para um business partner, que um código único de business partner, de BP, pode ser um fornecedor, pode ser um cliente. O que acontece? Nós temos, então, duas opções de implementação. Essa opção 1, a gente chama de harmonização, é talvez a opção que mais nos agrade, tá? Se a gente estiver fazendo uma implementação do S4HANA, uma implementação Greenfield, do início, né? Sem uma conversão, sem nada, nós vamos migrar diretamente nossos dados, nossas informações para o S4HANA, tá? Nós vamos migrar informações. Uma das opções, e talvez uma das mais bem vistas, né, seria essa opção de harmonização, onde o código do BP, o código do fornecedor e o código do cliente podem ser exatamente os mesmos códigos, tá? Então, quando eu criar um BP, né, a criação vai começar pela criação do business partner, nós vamos ter um número, nós receberemos um número, tá? Nesse nosso exemplo, 1088. Depois, eu posso criar ou expandir, né, esse meu BP para fornecedor, ou ativar para ele a função de fornecedor. E aí eu posso manter exatamente o mesmo código. E quando eu for fazer essa mesma função para expandir esse BP para cliente, eu também mantenho o mesmo código. Por um lado, essa harmonização ela é bem bacana, porque você tem um código único, né? É fácil de você identificar. Tá legal? Bom, uma outra opção é trabalhar com códigos diferentes, né? Códigos diferentes quer dizer o quê? O BP pode ter uma codificação, o fornecedor pode ter uma outra codificação e o cliente uma outra codificação. Quando isso pode ser legal? Quando você estiver migrando seus dados de clientes e fornecedores do sistema legado para o S4HANA e você quer manter a codificação que você tinha lá no legado, ok? Então aí você pode trabalhar com codificações diferentes. É evidente que isso pode trazer, né, alguma confusão. Sim ou não? Hoje você já trabalha assim. Então, pode ser uma opção trabalhar dessa maneira. Eu, particularmente, prefiro a harmonização, tá? Onde você vai trabalhar BP, fornecedor e cliente com a mesma codificação. Mas isso é uma opção do negócio, tá? Então, no projeto, isso deve ser discutido, no projeto, isso deve ser definido. E depois da definição tomada, a gente vê como vai configurar o sistema, de uma maneira ou de outra, ok? Bom, depois a gente diz, né, que também, como a gente já tinha para cliente e fornecedor os níveis organizacionais, né, o fornecedor, por exemplo, tinha informações de dados gerais, que ficavam em nível de mandante, nós tínhamos informações de empresa, que ficavam no nível da empresa de fato, e informações de compras, que ficavam no nível da organização de compras. Em SD é mais ou menos a mesma coisa, dados gerais em nível de mandante, dados da empresa e dados no nível da organização de vendas, né? Então, a gente tinha esse conceito dentro do cadastro de fornecedor, do cadastro de cliente. O BP também. A única coisa que é diferente é a maneira como você trata esses dados, tá? Quando você for criar, por exemplo, um fornecedor, né? A primeira função a ser criada vai ser o próprio BP. Ou seja, nós vamos criar o BP iniciando pela função 000. Aqui nós vamos criar o Business Partner, ok? Vamos alimentar as tabelas de BP. Depois, quando a gente for criar ele como fornecedor, a gente vai utilizar uma função diferente. Vamos criar para esse BP já com um código criado, a função FLVN00. É como se fosse o equivalente à expansão do fornecedor para a empresa, tá? E depois, quando formos criar esse fornecedor para os dados de compra, utilizaremos, então, a expansão para a função FLVN01. E aí estaremos criando os dados de compra. Para clientes, vai ser algo similar. Vamos supor que nós já criamos o nosso BP a partir da função 000. Se eu quero criar para esse BP já existente a visão de vendas, né, nós vamos criar, então, a FLCU01. E a visão de empresa, FLCU00. Tá?
Então, vamos dar uma olhadinha depois na própria transação BP, como é que isso funciona. Legal? Vou de volta, então, para o sistema. Ok? Vou sair e vou entrar novamente na transação BP agora. Ok? Vou diretamente BP, é a transação. Quando a gente entrar aqui, lembra que eu falei? A gente vai escolher qual é a categoria. Eu vou criar uma organização. Ok? E a primeira função que nós vamos criar é a função do Business Partner, de fato, né? Vai ser a 000000. Então, nós vamos escolher aqui esta função. Depois a gente tem também o agrupamento. E o agrupamento, quando a gente vai fazer a criação do BP, ele tem a função de definir, né, o range de numeração que esse cara vai ter. Tá? Então, pode ser uma numeração interna, pode ser uma numeração externa, como a gente fazia, né, para fornecedor e cliente, só que de uma forma um pouco diferente. Tá? Deixa eu escolher um aqui. Eu vou colocar um que seja numeração interna, tá? IN, né, de interna, ok? E aí, vamos entrar com as informações básicas, né, desse business partner, desse parceiro de negócio, vai ser uma empresa. Empresa teste 100, por exemplo, ok? Vamos entrar com algumas informações básicas de endereço. Avenida Paulista, 1000. O CEP. O país, a região. Ok? Vou entrar com o idioma dele, porque ele sempre vai acabar pedindo para a gente, português, ok? Aí, se formos navegar um pouquinho mais, identificação. Na tab de identificação, eu vou colocar aqui, descendo um pouquinho, ó, número de identificação fiscal. Existe um bloco, né? Um bloco de identificação fiscal. Eu vou colocar aqui, vou selecionar o tipo de identificação fiscal, por exemplo. Eu vou selecionar BR1, que é o CNPJ. Tá? CNPJ. Então, eu vou informar um CNPJ aqui. Tem que ser um CNPJ válido. Vamos informar aqui já. Vou informar, então, o número 73267. É fictício esse número, tá? 883-000174, ok? É um número válido, tá? Depois temos outras visões aqui. A gente pode depois explorar um pouco mais esses campos, essas visões, né? Mas, de qualquer forma, penso que as informações obrigatórias já foram colocadas, né? E eu já poderia salvar o meu BP. Eu acho que isso já basta para a gente poder salvar. Eu vou gravar o BP e nós já teremos, então, o número do Business Partner, ok? Vamos lá. Salvando. E o sistema me deu, então, um número lá embaixo. Foi criado parceiro de negócio 1000, né? 10.010. Eu vou anotar. E esse foi, então, a criação do parceiro de negócio, do BP. Agora, se eu quiser criar esse BP como fornecedor, o que nós vamos fazer? Então, já estou com ele na tela, vou entrar, então, com a modificação, né? Já estou modificando o meu BP 10.010. Vou trocar a função para FLVN00. Eu vou criar, então, a visão do meu BP como fornecedor. Então, ele vai abrir a opção empresa aqui em cima, eu vou clicar na empresa e dizer qual é a empresa que eu vou criar. 1410 é a empresa, é a única que eu tenho aqui selecionada. Vou dizer, então, qual é a conta de conciliação, né, preencher os campos obrigatórios, né? Ok, acho que aqui está ok. Temos aqui as tabs, né, que correspondem àquelas visões do cadastro do fornecedor, verificação de fatura dupla, condição de pagamento. Campinhos que a gente já tinha lá no cadastro do fornecedor, ok? Legal. IRF, aqui a visão de IRF, os campos, né, onde a gente informa, então, os indicadores de IRF. E, ok, eu vou gravar, vou salvar, acho que os campos obrigatórios foram informados, vou salvar. Sua pesquisa gerou o seguinte.
E ele dá a mensagem, então, modificações foram gravadas. Ok? Eu vou repetir esse procedimento agora para criar o nosso fornecedor como expandindo, né, a visão de compras. Então, estou ainda na modificação, vou selecionar a função FLVN01, ok? E aí ele vai aparecer aqui um botãozinho de compras, eu vou entrar então nesse botão de compras, dizer que eu vou expandir esse meu fornecedor para a organização de compras 1410, moeda do pedido, BRL, condição de pagamento, entrar com as informações obrigatórias, né? Revisão de fatura baseada em entrada de mercadoria, vou deixar marcado, ok? Perceba que são campos do cadastro de fornecedor, certo? O que mais? É isso. Os campos obrigatórios principais, né, foram todos informados. Posso entrar com Incoterms, por exemplo. Ok? Funções do parceiro, dados adicionais de compra. Aqui você pode setar, né, amarrar um subsortimento, né, no caso você tem essa função ativada, ok? E outras informações básicas que são campos que já existiam, né, disponíveis no cadastro do fornecedor, certo? E vou gravar, então, vou salvar minha transação. Ele vai dizer que foi modificado, né, que meu fornecedor foi, então, criado ou expandido para a visão de compra, tá? Bom, antes da gente finalizar, eu gostaria de mostrar apenas uma pesquisa. Eu vou na transação FE16N, por exemplo, né, na tabela de fornecedor, LFA1, e vou ver se esse fornecedor meu foi criado, foi alimentado como fornecedor nas tabelas antigas, nas tabelas de fornecedor. Tá? Então, espero encontrá-lo aqui, né, na LFA1. Sim, ele existe, ok. Vou fazer a mesma pesquisa na LFB1, que são os dados de empresa. Também estão aqui. E na LFM1, dados da organização de compras. Sim, ele está realmente criado, né, como fornecedor. Gente, só para fechar, o fato de você encontrar as informações do seu BP, do seu Business Partner, expandido ou criado dentro das tabelas de fornecedor, LFA1, LFB1, LFM1, por exemplo, isso significa que o famoso CVI está ativado, tá? O CVI quer dizer Customer Vendor Integration. A gente vai gravar mais um vídeo ainda, a gente vai disponibilizar um vídeo falando especificamente do CVI, ok? Explicando qual é a razão, qual é a função, por que ele é necessário. Mas a grande função do CVI é pegar as informações do BP e expandi-las para as tabelas de fornecedor, para as tabelas de cliente, tá? Então, aqui a gente já percebe que está funcionando, ou seja, criei o meu BP, expandi ele criei ele como fornecedor, depois usando as funções FLVN 0001, para a empresa e para a organização de compras, e checando nas tabelas de fornecedores, a gente percebe e verifica que ele está lá alimentado, ele existe, né, dentro das tabelas de fornecedor, ele foi criado como fornecedor, tá bom? Bom, esse era o primeiro conceito, né, a respeito do Business Partner, o BP, ok? Que é, de fato, uma das grandes mudanças, das grandes transformações dentro do nosso conceito de MM, de SD, quando a gente fala de fornecedores e de clientes. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Espero que agregue o conhecimento no dia a dia de vocês. Um grande abraço. Até mais.